Bom dia, gente, tudo bem? Nós estamos gravando nosso segundo vídeo para o canal e hoje a gente vai falar para vocês sobre um filme, A Entidade. A gente vai falar sobre o primeiro, né? Todo mundo está na expectativa para o segundo, que está indo para os cinemas. E é um filme de terror, muito bacana. Eu sou muito chata com filme de terror, não gosto daqueles filmes que te dão muitos sustos, mas que não te explicam uma história. A Entidade é um filme que me interessou bastante, meu namorado também, porque tem um terror psicológico. Tem um terror psicológico que justamente não é só aqueles que chamam de jump scare, né? Não é só, sei lá, o gato pulando na tela, o pássaro batendo na janela. É aquela coisa que você fica com medo de você andar no escuro de noite. É basicamente isso. E Hum? o personagem principal é um escritor que ele teve um primeiro livro de sucesso e depois os livros posteriores não foram bem sucedidos, então ele está atrás de uma boa história para poder fazer um livro que seja um best-seller. É interessante porque ele não é escritor de qualquer coisa, ele escreve sobre assassinatos. Então, como uma ideia Ele, ele, é, radical. ele é meio que um jornalista investigativo, né? Que o que ele faz é ele pega as evidências e meio que ajuda, entre aspas, né? A polícia a resolver o crime com a evidência que passou despercebida a eles ou que ele simplesmente roubou. Uhum. E uma ideia um tanto exagerada se pensar, né? Ele se muda para uma casa onde ocorreu um assassinato como uma forma extrema de conseguir se conectar com aquela família que foi morta ali e conseguir escrever um grande livro. E nisso ele encontra fitas de vídeo antigas que são evidências dos assassinatos que ocorreram com outras famílias e surge uma questão moral no filme que é ele deve entregar essas fitas para a polícia e ajudar a polícia a A, desvendar quem é essa pessoa. essa questão meio que não aparece no filme explicitamente, né? Porque ele nunca Uhum, chega a pensar, poxa, será que eu devo entregar isso? Mas a gente, como audiência, eu e ela, quando a gente estava assistindo, a gente pensou nisso, né? Mas, poxa, ele não vai entregar isso para a polícia pode ter muito mais recursos para encontrar isso do que ele. Será que ele está fazendo a coisa certa? E também tem a moral, né, dele botar a família dele numa casa que acabou de acontecer um assassinato em série, né? sim, e tem uma parte do filme que ele liga pra polícia. Ele chega a ligar pra polícia com as fitas em mãos e a, ele mostra, né, a câmera mostra ele para em frente ao primeiro livro dele, que foi um grande sucesso, ele desliga a ligação. É, desliga o telefone. Então, o que eu entendi ali? Ele ia falar para a polícia realmente o que ele estava vendo, ia cumprir o dever dele como cidadão, mas acontece que o desejo de sucesso e dinheiro fala mais alto. Então, ele guarda isso como provas riquíssimas para que ele consiga construir um livro de fato verdadeiro e embasado e começa a analisar essas fitas freneticamente. Então, gente, ó, primeira coisa, se vocês acharem no seu sótão uma caixa cheia de fita com assassinato de família, liga pra polícia. Se você não fizer isso, ou você vai ser um autor de um best-seller, ou você vai ser, no mínimo, cúmplice. Então, polícia, gente, não sejam responsáveis. Uma coisa que eu acho muito bacana no filme e que você não se dá conta é que o filme te mostra o tempo inteiro as pistas para você entender o final dele. E você, como fica muito concentrado às vezes nos barulhos, que foi o que aconteceu comigo, ou no escuro que o filme mostra para você, você não vê detalhes que são nítidos e que o filme depois te mostra. Então você chega a pensar, tipo, caramba, como eu não vi isso antes? É, E você cria uma tensão porque você fica muito atento no que vai acontecer, e ao mesmo tempo há a sensação de que você fica com medo de ver justamente o que vai acontecer em seguida. Tanto com ele como com a família. É um personagem que claramente fica cego pela ideia de fazer um best-seller e começa a colocar à prova a, a situação em que a família dele vive. Ele fica ludibriado pela a possibilidade de voltar a ter toda aquela fama que ele teve. É o que falam, né, que tem algumas pessoas que chamam de febre do primeiro CD, que é quando você faz o seu primeiro CD que faz um sucesso tão grande, mas tão grande que você tem que fazer um segundo que seja ainda melhor. Foi coisas que aconteceram com grandes, inclusive o próprio Michael Jackson quando ele fez o CD do Thriller, né? Mas enfim, eu achei o filme assim muito, muito bom. Achei que
o terror do filme, o suspense mesmo, a atmosfera foram, porra, na marca, assim, foram muito, muito boas. Eu fiquei intrigado para saber o que ia acontecer. Eu gostei. Não foi um desenvolvimento de personagem propriamente dito, né? Porque ele não muda ao longo do filme, mas você vê, né, que o personagem principal meio que tem um problema com bebida. A esposa dele até fala isso no filme. Nunca vi você beber tão cedo dentro de um caso, né? Você começou a investigar e logo começou a beber. E mostra isso, deixa bem claro no filme que ele bebe toda hora. Mas o que o filme deixa entender é que ele só bebe quando ele começa a se sentir estressado. Não estressado, né? Mas incomodado com o que ele tá vendo. Ele fica realmente apavorado com o que ele vê nas fitas de vídeo. É uma coisa que Exatamente. mexe muito com qualquer pessoa. Então, a forma como ele consegue continuar tendo coragem para assistir os vídeos seguintes é bebendo. E uma coisa que eu acho muito interessante, falando especificamente do terror do filme, é que o motivo do terror é uma coisa que não tem o rosto definido. Isso me incomoda bastante, porque você não fica com uma imagem clara na sua cabeça do que te assusta, mas você consegue ver aquilo em qualquer lugar que tem uma sombra. Então, é Exatamente. um personagem que de um tempo antigo, né? No filme. Eu não sei se isso é spoiler, mas fala que tem coisas semelhantes acontecendo, né, ao longo da história desde a Mesopotâmia antiga. Uhum. Então, quer dizer, é quase como se fosse uma coisa que vem acontecendo desde a primeira civilização da humanidade, né? O que te faz pensar um pouco, né? Porque tem relatos de criaturas assim, não sei se você sabe, de criaturas assim, desde muito tempo. Tem agora ele virou folclore da internet, um tal de Slenderman. Ele é uma criatura que simplesmente não tem rosto, que falam que ele pega criancinhas, que nem o próprio personagem do filme, né? É, não que pega criancinhas, já que no filme sempre tem uma criança que some, ninguém sabe nunca o que aconteceu. E essa criatura, o pessoal de internet já deve saber, eles simplesmente pegam criancinhas e falam que aparece assim em pintura rupestre, cara. Então é uma coisa assim que para pra pensar, porque eles meio que estão fazendo um paralelo com a vida real, que tem coisas realmente assim que acontecem. E o fato também que incomoda é o fato de serem crianças, porque é toda uma inocência corrompida quando aquilo chega perto delas e você se pergunta o tempo inteiro do filme todo onde as crianças vão parar. E no fim, você vê que é uma coisa que deveria talvez ser a primeira coisa que você pensasse. O que aconteceu com aquelas crianças? O que acontece no final, você percebe o que acontece. Deveria ser a primeira coisa que passa pela sua cabeça, mas você não relaciona nada. No final é tipo uma surpresa. Nossa, eu realmente não pensei que as crianças faziam isso. Então, o que que você mais gostou nesse filme, assim? O que eu mais gostei do filme foi a forma do personagem que é o motivo do terror. Foi Não vou. a criatividade, assim, do filme, de colocar uma coisa que realmente não tem o rosto certo. Quando eu vejo um filme que tem um personagem que é, por exemplo, uma pessoa que é possuída, eu tô vendo o rosto dessa pessoa, eu sei a forma exata que ela tem. Quando eu vejo uma coisa que é uma sombra, eu me sinto assustada porque é como se não tivesse forma alguma, mas ao mesmo tempo pudesse assumir de qualquer forma. E eu não sei se eu posso falar isso, mas o filho do personagem, que é o escritor, Sim. tem um problema que é o terror noturno. Então o menino começa também perturbado por esse terror e ele aparece em locais na Estranhos. casa, Não necessariamente dentro da casa, né? Ele aparece em tudo que é sim, canto. no jardim até. E o menino assim, ele mesmo assusta a gente, né? Não é ele é o motivo do terror, mas a energia da casa é negativa, ela começa a influenciar negativamente a saúde do garoto, que começa a aparecer, por exemplo, em lugares onde antes aquele personagem apareceu também. Então, também tem a filha do escritor, que é uma menininha que desenha super bem no filme e que começa a mostrar para os pais as coisas que estão mostrando para ela, né? Através dos desenhos. Então, o fato de É, mexer com criança é uma coisa que mexe muito com a gente, porque as crianças são
as mais sensíveis a isso. Elas não entendem bem o que elas estão vendo. Certo. Eu concordo com ela que simplesmente a criatura, assim, a entidade, é uma coisa. A entidade em si é uma entidade interessante. Eu gostei da história dela. Eu fiquei realmente curioso para ver se a história dessa entidade realmente existe. Acabou que eu nunca fui pesquisar porque sou meio preguiçoso. Mas. Mas é. E eu acredito que vocês vão ter a mesma ideia, né? Eu fico muito impressionada com coisas que, quando falam pra mim assim, ah, isso existiu há tanto tempo atrás e isso fazia parte de uma cultura X. São coisas que me impressionam muito mais do que um personagem qualquer, porque tem um fato histórico, sabe? Talvez não seja bem um fato, me expresso mal, mas se, é como se fosse alguma evidência qualquer, mesmo que falha, de que aquilo existiu. Então, Sim. você traz um pouco aquilo que está tão longe de você pro presente. É. É, realmente. Mas então, pra você, o que foi assim a pior parte do filme? A pior parte do filme, pra mim, foi o final. O final? É. O final, Sério? porque eu passei o filme todo numa tensão muito grande, o final não me assustou nem um pouco. Ah, sim, Eu sim, achei sim. o Nesse caso. final bobo. Eu gostei muito do filme inteiro, mas o final eu tinha uma expectativa muito alta sobre, e essas expectativas não foram correspondidas. É, eu não imaginei que a criatura simplesmente fosse me assustar daquela forma no fim, sabe? Uhum. Eu não quero contar o final pra poder não estragar, Não conta o mas final. eu gostei muito do filme inteiro, então por isso que eu falo que vale a pena ver, porque às vezes o final é um detalhe que outras pessoas possam gostar. Mas eu já vi piores, vamos dizer assim, coisas que realmente me impactaram. E então foi um filme que eu dormi tranquila de noite. Foi um filme que eu gostei tanto. De verdade, eu gostei muito desse filme. Eu gostei a ponto de colocar ele no mesmo patamar assim que a Invocação do Mal. Porque foi um grande filme de terror. Na minha opinião, também foi. Então, mas a coisa que eu menos gostei no filme foi que simplesmente foi, sei lá, eu achei o personagem, apesar de ludibriado por poder e essa ideia de fama, eu acho que eu não achei ele muito crível, né? Porque quando as coisas meio que começam a acontecer na casa dele, que a filha deles quebra a única regra, né? Que deram, que era tinta fica no seu quarto. Quando ela começou a quebrar essa regra, eles falaram, não, tudo bem, ela só tá impressionada, é porque estão falando pra ela na escola que o que aconteceu nessa casa e não sei o que. Eu achei assim que sei lá, quando ele começou a ver a evidência do sobrenatural, que ele devia ter mandado, metido bem, vou embora, já sei que não tem nada bom aqui, ele não fez isso. É, o que mostrou pra mim, na verdade, o que aconteceu dentro da casa não foi na escola, né? Não. Foi. Foram circunstâncias do filme que vocês Sim, vão ver sim. quando vocês assistirem. A propósito, eu não sei se tem esse filme em algum lugar do Brasil, né? Uma Amazon brasileira ou alguma coisa assim. Mas eu vou deixar aqui na descrição desse vídeo para você comprar o Blu-ray do filme, caso você seja um fã e esteja vendo essa resenha por puro prazer, ou se você nunca viu e quer ver assim o Blu-ray porque você é um fã dedicado, sei lá. Vou deixar aqui na descrição. Uhum. E a gente tá na expectativa pro filme que agora vai pros cinemas. A Não, Entidade 2. O trailer promete muito. Pessoalmente, o não, trailer promete muito. o trailer eu achei assim legal porque eles pareciam que iam dar mais foco na entidade em Sim. si. Mas, olha, de verdade, eu vi resenhas online, porque o filme já saiu nos Estados Unidos, eu vi resenhas de alguns gringos, né? E, poxa, o filme parece que eu acho que vai me decepcionar bastante, porque, pelo que falaram, deu um desvio muito grande do primeiro filme. Então, olha só, na minha opinião, se vocês gostaram bastante de Invocação do Mal, vocês deviam assistir esse filme. É um terror psicológico. A criatura em si não, tipo, ela não vai aparecer do escuro pra fazer "Puh, tô aqui". Isso não acontece no filme. Vale a pena. Por favor, assistam. E, poxa, assistam, né, pelo Netflix ou por algum meio legal, né? Não baixem no filme. E vocês podem deixar também nos comentários o que vocês acharam. É bacana, a gente quer saber a opinião de vocês também. É construtivo pro nosso canal. É, falem aí se vocês querem, é, sei lá, alguma dica pra gente melhorar, alguma coisa assim, opinião. Pode deixar aí embaixo, a gente não tem muitos inscritos, a gente provavelmente não deve ter nenhum inscrito agora. A gente vai ler,
O que vocês acharem legal, alguma dica que vocês querem ver como próxima resenha, por favor, deixem aí. Obrigado, boa noite, boa tarde, bom dia. Tchau. Tchau, tchau.